Olá, pause o vídeo, tente resolver esse desafio e já já eu te mostro a resolução. Mais um desafio envolvendo idades. Eu já coloquei para vocês o desafio número 1 envolvendo idades, que aliás é bem parecido com esse. Se você assistiu aquele vídeo do desafio 1, então você não deve ter tido grandes dificuldades para fazer esse aqui, ok? Se você não assistiu, eu recomendo você pare esse vídeo, volta lá e assiste o desafio número 1, e aí você volta e tenta fazer esse aqui e aí assista essa resolução que eu vou colocar agora, ok? E por que um exercício parecido com aquele? Bom, porque na verdade aqui eu tenho um comentário interessante, tá? E uma dica para fazer que eu vou aproveitar para fazer nesse exercício aqui, ok? Quando eu tinha o quadrado da sua idade, a sua idade era um sétimo da minha idade atual. Então aqui se você assistiu, você vai lembrar, eu vou fazer a mesma coisa. Uma tabela, presente, passado e futuro. Por quê? Eu tinha era passado, minha idade atual, presente. Quando eu tiver, ou seja, futuro, eu, tá? E sua idade, você. Então, vou colocar todas as informações aqui nessa tabela. Então, vamos lá. Qual é a minha idade? A minha idade, essa frase está no presente. Então, no presente, eu, minha idade, o que ele quer saber é o X, tá? Então, esse carinha aqui é o que ele quer. Então, vamos lá. Quando eu tinha, eu passado, quando eu tinha o quadrado, então é o quadrado de alguma coisa, tá bom? Da sua idade, tá? Então, o quadrado da sua idade aqui. A sua idade era passado, a sua idade era um sétimo da minha idade atual. Então, a idade aqui era um sétimo da minha idade atual. Então, aqui é x sobre 7 e aqui é o quadrado de x sobre 7. Então, vamos lá. De novo, só para conferir. Quando eu tinha passado o quadrado da sua idade, o quadrado da sua idade, a sua idade passado era um sétimo da minha idade atual. Quando eu tiver lá no futuro 70 anos, então a idade aqui é 70. A sua idade será 64. Bom, se você assistiu lá o desafio 1 e tentou fazer esse exercício do mesmo jeito, você conseguiu, tá? Vai conseguir, se você não errou os cálculos, vai chegar na resposta certa, tá? Então, primeiro, aqui ele não fala nada, eu posso colocar aqui um Y, tá? E lá nós fizemos o quê? A diferença entre as idades aqui, ou seja, quantos anos se passaram do presente até essa data, essa diferença é igual a essa diferença, certo? Você tem uma equação e a diferença aqui é igual a essa diferença, segunda equação, e aí você acaba isolando o y, substituindo, você vai encontrar uma equação em x, vai dar uma equação do segundo grau, porque tem um quadrado, e aí resolve e encontra a resposta, sem problema, tá? Mas o meu comentário nesse exercício é o seguinte, apesar dele ser parecido, ele não é igual. Então, eu tenho que conhecendo uma estratégia para resolver, e a estratégia aqui é colocar os dados numa tabela, tá? Para organizar as informações, para ficar mais fácil da gente raciocinar em cima dela. Apesar do exercício ser parecido, as informações não são exatamente iguais. E aí o que eu tenho que fazer é o quê? Adaptar. Será que não tem um jeito mais prático, mais rápido? Aqui ele deu uma informação diferente lá daquele exercício. Então eu agora vou adaptar para essa nova situação. Aqui ele está me dizendo, olha só, quando eu tiver 70 anos, você terá 64, certo? A sua idade será 64. Então eu vou ser quantos anos mais velho do que você aqui, ó, nesse ponto do tempo? Eu vou ser 6 anos mais velho, certo? Só que se aqui eu vou ser 6 anos mais velho, aqui também serei e aqui também serei. Logo, a diferença entre x sobre 7 ao quadrado menos x sobre 7, a diferença entre as nossas idades aqui
também será 6. Gente, olha só, se você tentar usar aquela estratégia lá do desafio 1, tá? Como eu acabei de falar, vendo essa diferença igual a essa diferença, uma equação, essa diferença igual a essa diferença, segunda equação, tá? Colocando a variável y, você tem duas equações, duas incógnitas, resolve o sistema, você vai ter muito mais trabalho para chegar exatamente na mesma equação. Então, essa é a primeira dica. Não é porque tem um exercício que é parecido que a resolução tem que ser exatamente a mesma. Ela serve apenas como base, tá? Um parâmetro para você começar a pensar, mas não copiar a sua resolução. Você vai chegar na mesma resposta? Com certeza, se você não errou os cálculos, mas com muito mais trabalho, tá bom? Vamos agora continuar. Então agora esse quadrado aqui, então vai ficar x ao quadrado sobre 7 ao quadrado menos x sobre 7 igual a 6. Bom, o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, ó. Se eu multiplicar essa fração em cima por 7, embaixo por 7, aqui embaixo não ficou igual? Logo, mantenho de baixo 7 ao quadrado e faço a subtração em cima. X ao quadrado menos 7x igual a 6. E você deve estar se pensando por que no lugar do 7 ao quadrado eu não coloquei 49. Claro, 7 ao quadrado é fácil, a conta é fácil. E se fosse um outro quadrado diferente? Por exemplo, 27 ao quadrado. Aí você gastaria um tempo fazendo a conta. E você vai perceber que eu raramente faço esses cálculos logo de cara. Porque, de repente, esse cálculo será um cálculo desnecessário. Você vai entender o porquê já já. Essa é a outra dica deste vídeo. Então, agora eu sei que x ao quadrado menos 7x é igual, esse cara está aqui dividindo, vai para o outro lado com a operação inversa, que é a multiplicação. Ok? Então, eu tenho a equação de segundo grau x quadrado menos 7x menos 6 vezes 7 ao quadrado igual a 0, tá? Então, olha só, aqui você já teria um cálculo para fazer, o 49 vezes 6, que não dá para fazer de cabeça, você gastaria um tempo lá fazendo essa conta, tá? E eu não vou fazer. Você tem aqui uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau você pode usar a forma de Bhaskara, soma de produto, a forma alternativa, o que você quiser, tá? Como aqui esse número aqui é um pouco, né? Como é que você vai? Esse aqui é o produto, tá? Menos 6 vezes 7 ao quadrado. Você vai achar dois números cujo produto é esse, cuja diferença vai dar esse. Alguns conseguem isso rapidamente, mas a grande maioria eu tenho certeza que não. Então vou usar a fórmula de Bhaskara, tá? E olha só, para calcular o delta, b ao quadrado. O b é menos 7. Então, ó, menos 7 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, certo? Vezes o c. Então, aqui vai dar menos 6, que multiplica 7 ao quadrado. E agora você entendeu por que eu não fiz essa multiplicação aqui do 7 ao quadrado? Porque agora o 7 ao quadrado vai ser fator comum. Professor, mas acontece que aqui não é 7 ao quadrado, é menos 7 ao quadrado. Acontece que menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, que dá 49. Ou seja, é a mesma coisa que 7 ao quadrado, tá certo? Esse menos com esse menos vai ficar positivo, então vai ficar 24 vezes 7 ao quadrado, tá bom? Então agora sim, ó, 7 ao quadrado colocou em evidência, certo? Sobrou o quê? 1 mais 24. E isso vai dar 7 ao quadrado vezes 25. E 25 não é 5 ao quadrado? Usando propriedade de potência, aqui eu tenho 7 vezes 5 ao quadrado, ou seja, 35 ao quadrado. Então, o delta é 35 ao quadrado. Eu não vou fazer essa conta, porque você não quer raiz de delta? Então, a raiz de delta vai dar 35. É muito mais rápido fazer desse jeito do que se eu fizesse, imagina a trabalheira que ia dar. Você teria o 49 aqui ao quadrado, teria que multiplicar por 6, depois multiplicar por 4, depois somar com 49 e depois ainda fatorar isso. Mas aqui eu já tenho a fatoração de cara, eu já estou eliminando todo esse trabalho. Então, a dica que eu dou para vocês nesse exercício é essa. Não sai fazendo todas as contas. Quem me conhece já
das minhas aulas, dos meus plantões, sabe que eu não gosto de ficar fazendo conta à toa, né? Eu costumo dizer que matemática é coisa de gente preguiçosa, tá? A gente não gosta de fazer muita conta. Então, para que eu vou fazer essa conta aqui? Deixo para fazer só caso for realmente necessário lá para frente. Caso contrário, eu vou carregando esses produtos, tá bom? E agora, continuando, x é igual, então vamos lá, menos b, o b é menos 7, certo? Então vai ficar menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 35 ao quadrado, dividido por 2 vezes a, e o a é 1, então 2 vezes 2, 2, desculpa, 2 vezes 1, 2. Então vai ficar, aqui é 7, mais ou menos 35, dividido por 2. Então eu vou ter duas raízes, 7 mais 5, 42, dividido por 2, 21. E a outra raiz, então aqui eu tenho 7 menos 35 vai dar menos 28. Dividido por 2 vai dar menos 14. Acontece que o x é a minha idade atual. A minha idade atual não pode ser, não convém o menos 14, não pode ser negativa. Logo, a minha idade atual é 21. Tudo bem? Então, é isso que eu queria que vocês entendessem deste exercício, tá? Desse desafio. Primeiro, ele é bem parecido com o desafio número 1, tá? Não é porque é parecido que a sua forma de resolver seja exatamente igual. O desafio número 1, ele serve de parâmetro para me ajudar a pensar, me ajudar a escrever, colocar os dados, escrever a equação. Mas na hora de resolver, não precisa ser necessariamente igual. Pensa nos dados que você tem e faça a devida adaptação, tá joia? E a segunda dica desse exercício, não esqueça, não é muito prático, tá? Eu falo isso por conta de, por exemplo, imagina que você vai fazer uma prova, tá? E todo tipo de prova, um limitante é o tempo. Imagina, por exemplo, um vestibular, tá? Um concurso público. Você tem um tempo, terminou aquele tempo, você tem que entregar a prova do jeito que tá. Na prova em sala de aula, às vezes o professor dá aquela canjinha, né? Dá uns 5 minutos a mais. Num vestibular, num concurso público, não. Você tem que largar tudo e entrega do jeito que tá. Então, o tempo é um limitante, sim, tá? Então, você não pode gastar tempo à toa. Então, esse cálculo aqui, fazer essa conta, seria uma maneira de chegar no mesmo resultado, mas com muito mais trabalho. Ah, professor, mas eu não consigo fazer isso. Não consegue agora. Treina. Você vai perceber que você vai começar a pegar prática com isso, tá? Não estou dizendo que vai ser fácil, tá? Mas estou te afirmando que com o tempo e você treinando, vai se tornar fácil, ok? Eu nem penso para fazer isso mais, mas é claro que eu tenho prática, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilhe, deixe os seus comentários, suas observações, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Para ajudar a gente a continuar esse trabalho, ative o sininho para receber as notificações e vejo você no próximo desafio. Grande abraço!